Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na Palavra de Deus? Vamos conhecer ela? Meus amigos, quando morre alguém próximo da gente, ou uma pessoa muito conhecida, e às vezes a gente vai no velório e fica pensando sobre aquela pessoa. E nós ficamos, às vezes, analisando a vida daquela pessoa. Ora, ele era um bom pai, ou então era um bom filho, era um bom esposo ou boa esposa, era um homem na sociedade que todos falavam bem. E nós assim o julgamos, aí nós ficamos pensando, será que ele está no céu? Será que ele está no inferno? Não é assim que nós pensamos? Eu pelo menos fico meditando, como pode um homem desse tão bom, dedicado, pai de família, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, pagador de imposto, homem honesto, honrado, pessoa boa, né? Será que esse tipo de gente vai para o céu ou vai para o inferno? Ou é filho do diabo? Como está aqui o título do nosso vídeo, né? Para a nossa meditação. Será que existe filhos do diabo bons? Né? Nós devemos ir para a palavra de Deus. Quando eu digo bons, é aos nossos olhos, né? Como eu já disse anteriormente, nós começamos a analisar, ele era um bom pai, um bom filho, honesto nos seus negócios, ajudava todo mundo que precisava ia lá, ele estava sempre pronto para ajudar. E um homem desse ainda vai parar no inferno? Então nós devemos ir para a palavra de Deus. Será que existe filhos do diabo bom? Bom, meus amigos, meus irmãos, existe filhos do diabo, muitos filhos do diabo, mais do que você imagina, bons, entre aspas, para nós, né? Pessoas boas, mas são filhos do diabo, vão para o inferno. Então, vamos aqui para a palavra de Deus para nós vermos um filho do diabo que era um homem que todos olhavam e diziam, esse vai para o céu, se ele não for para o céu, ninguém vai. É assim que a gente costuma dizer? Que é aqui a história do homem rico, que Jesus contou, a história do homem rico. Ele era um homem que cumpria todas as regras da sociedade. Então, quando uma pessoa cumpre as regras da sociedade, nós nem ousamos dizer que aquele homem foi parar para o inferno. Mesmo que a palavra de Deus, às vezes, diga, a gente fica com receio de dizer, quem é você? Você está julgando, né? Mas nós temos a palavra de Deus. Então vamos aqui para a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19, né? E versículo 16 começa a história, você pode ler todinha ela, mas nós vamos ler a parte que nos interessa para o vídeo não ficar muito comprido, para nós entendermos aqui a meditação nossa, se existe filhos do diabo bons, né? Conta a história de um rapaz que procurou Jesus, né? Com vontade de encontrar a vida eterna. E aí Jesus começou, no versículo 18, dizer assim, né? Vamos ler o 17, que é anterior? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um, e se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí o jovem perguntou-lhes ele, quais? E Jesus respondeu, aí Jesus deu uma lista aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse último, amará ao teu próximo, provavelmente ele ajudava os pobres, né? Ele dava suas esmolas, ele era um bom filho. E esse texto que Jesus passou para ele, né? Passou para ele, descreve claramente um homem bom e justo, né? Diante dos nossos olhos. Mas Jesus quis, através dessa história aqui, dar uma lição para nós não nos enganarmos, para nós não ficarmos enganados. Olha que homem, ele está lá em cima com o Pai, né? E aí Jesus disse, no versículo 20, aliás, ele disse, né, o jovem, ele disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, que me falta ainda, né? Aí Jesus disse para ele o que faltava. Disse-lhe Jesus,
se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. A questão desse jovem, ele era bom, muito bom, dava suas esmolas, fazia as regras certinhas, as regras da religião, né? Mas ele não, o que ele tinha como Deus, o seu coração era as posses dele. Ele não aceitou Jesus aqui. E aí Jesus disse para ele, né? 21. Já repeti, dá aos pobres, então vem e segue-me. Ele não quis aceitar a Jesus, não quis seguir a Jesus. E mesmo ele sendo bom, ele perdeu a sua alma. Ele foi embora, está escrito aqui. O jovem, o 22, ao ouvir esta palavra, saiu triste porque possuía muitas propriedades. Então ele fez uma opção. Ele não quis a Cristo. E às vezes nós vemos aqui pessoas boas, mas não querem nada com Jesus Cristo. Não querem nem ouvir falar. Contei uma história de uma senhora que casou com um homem, ela era crente e ele não. Ele levava ela até a porta da igreja. E ela disse, ele é um bom homem. Pensa num homem bom. Mas ele não quer nada com a verdade, não quer nada com a palavra, não quer nada. Então, aos nossos olhos parece bom, mas essa pessoa, ela é filha do diabo e ela vai para a perdição. E Jesus falou sobre os sepulcros caiados, né? Que aos homens parece coisa maravilhosa, mas são sepulcros caiados. Jesus falou isso aqui dos fariseus, que os fariseus cumpriam tudo isso aqui, as regras da lei, né? Dos mandamentos. Então, meus amigos, meus irmãos, quando você vê alguém bom, primeira coisa, você precisa saber se ele seguiu o mestre, a palavra de Deus, se ele tinha familiaridade com a palavra de Deus, se ele entregou sua vida, deixou Cristo habitar no seu coração. Conheço muitos deles. Pouco tempo morreu um, eu falei, ele, questão da religião, ele gostava das coisas? Não, nunca pegava numa Bíblia, nunca orou, nada disso, ele não gosta. Mas era um bom homem, né? Então, meus amigos, tem muitos bons filhos do diabo indo para o inferno. Tem mais do que você imagina, porque quando a gente fala, olha, pessoa, filho do diabo, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquele perverso, aquele ladrão, isso, aquele, nada disso, meus amigos. Tem mais filhos do diabo, os bons, que nós julgamos bons, do que aqueles que a gente fala que é ladrão, que é roubo, eu nunca matei, nunca... Ele rouba, ele mata, esse é filho do diabo, corrupto, né? Mas nós nos enganamos a respeito disso. Então fica aqui a nossa reflexão. Quando tiver alguém, olha que Deus está tendo ele em bom lugar, procura saber que caminho ele estava trilhando, né? Que Deus possa nos guardar e nos abençoar em nome de Jesus. Amém.